sertão pro caboclo ler, tem que aprender outro ABC. BYD é do Brasil. 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 Hi, welcome to Brazil. Em 2025, isso foi respondido em vários idiomas. Foram mais de 9 milhões de turistas internacionais. É recorde. Olha o mate com alemão. É o melhor momento do nosso turismo. Sim, aqui tem cultura, culinária, só o ano todo. Mas o mundo vem mesmo é por causa da gente. É feito à mão e com amor. E o que traz o mundo para o Brasil é nossa língua oficial, a simpatia. Com mais turistas, o país cresce. Foram 42 bilhões de reais na economia. E aí todo mundo ganha. Porque com mais turistas, tem mais emprego, renda e oportunidades. Pode se orgulhar. É o brasileiro crescendo junto com o turismo. E aí, o que você aprendeu hoje? Welcome to Brazil. Embratur, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Seja qual for a sua vontade, no Rio de Janeiro ela ganha vida. Um estado que transforma cada momento em algo único. Entre montanhas, mares e florestas, o Rio é um convite para quem busca aventura, contemplação ou simplesmente uma pausa para respirar. No Rio, a energia pulsa. Cultura, história e arte se encontram em cada esquina, celebrando a diversidade que faz do Rio um dos lugares mais especiais do mundo. E se você pensa em grandes eventos, o RJ também dá um show, com negócios e celebrações para todos os gostos. Um estado que inspira, conecta e encanta. Por trás de tudo isso estão os profissionais que trabalham para manter o Rio de Janeiro preparado, seguro e acolhedor. Aqui, cada serviço é pensado para as pessoas. Pode chegar e viver o seu sonho. O RJ vai abraçar você. Sustentabilidade, criatividade, eficiência. Um país de braços abertos para o mundo. Foi reconquistando a nossa imagem no exterior que o Brasil atraiu investimentos, abriu novos mercados e bateu recordes de exportações. A Apex Brasil está cumprindo seu papel e colaborando para o país superar metas. Com o maior número de empresas apoiadas na história, está realizando rodadas de negócios que unem empresários de diversos setores e regiões do Brasil a compradores internacionais. Isso ajudou a abrir novas fronteiras para milhares de produtos brasileiros que já estão conquistando o mundo. Vem conquistar mais com a Apex Brasil. Afinal, o mundo é pequeno para quem enxerga longe e as oportunidades são gigantes. Apex Brasil, levando um novo Brasil para todo o mundo. A Cedro Participações tem um jeito próprio de atuar em setores estratégicos.
Na mineração, com inovação e tecnologia aliadas a soluções ambientais. No agro, cultivando café arábica por gotejamento. No real estate, em projetos complexos e de alto padrão. Em farma, numa nova fábrica de insulina. E na infraestrutura ferroviária, com o pioneiro ramal Serra Azul. Sustentabilidade com responsabilidade socioambiental. É o jeito Cedro Participações de fazer a diferença. Bem-vindo à cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina e quinta maior metrópole do mundo. Com PIB maior que o de 60 países. O maior polo industrial e tecnológico da América Latina. A melhor cidade para fazer negócios nos setores de comércio e serviços do Brasil. Invista em São Paulo, um dos maiores centros econômicos do planeta. Já pensou que suas escolhas podem conter um grande impacto? Ou que a sua entrega vai muito além da comida quentinha? Nossa matéria-prima vem de fontes renováveis. E isso quer dizer que transformamos o que vem da natureza em produtos cada vez mais sustentáveis. É assim que estamos presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. E junto com você, ajudamos a cuidar do planeta e do futuro de todos nós. A CBMM acredita no poder transformador da tecnologia para construir um mundo mais leve, mais sustentável e mais eficiente. Por isso, estamos no mundo inteiro. E o mais importante, estamos exatamente onde o mundo precisa. E estamos nas tecnologias que levam a humanidade cada vez mais longe. Porque acreditamos que transformar materiais nada mais é que uma forma de transformar o mundo. No coração do Brasil, onde a terra encontra o céu e a vida brota com vigor, existe uma forte conexão entre o campo e a cidade. É o Sistema CNA, Senar e Instituto, que representa os produtores rurais em todo o nosso país e é formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e pelo Instituto CNA. Além dos produtores, a força desse sistema também está nas 27 federações estaduais e nos quase 2.000 sindicatos rurais municipais que fazem parte dele. Na sede da CNA, em Brasília, uma equipe dedicada trabalha incansavelmente para proteger os interesses dos produtores brasileiros. Além disso, a CNA conta com uma equipe de especialistas no agro, atuando nos poderes executivo, legislativo e judiciário para elaborar políticas públicas. Mas o trabalho vai além. O Senar desempenha um papel crucial, oferecendo formação profissional, promoção social e ensino técnico presencial e à distância, além de assistência técnica e gerencial para gerar empregos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida no campo. Já são mais de 80 milhões de atendimentos e o Instituto CNA e a Faculdade CNA também contribuem para melhorar a vida do produtor e formar profissionais qualificados para o setor. Trabalhando juntos pelo desenvolvimento do agronegócio, o Sistema CNA, Senar e o Instituto constroem uma conexão produtiva entre o campo e a cidade, garantindo uma produção sustentável e alimentos para todos. Essa é a nossa indústria, lá não para de criar. Cria e recria, cria e recria. Novidades no mercado, é a gente que inventa. Inventa e reinventa, inventa e reinventa. Depois que você usou, a indústria aproveita. Reaproveita. Nossa indústria cria e recria soluções mais fortes e sustentáveis todos os dias. A indústria cria, a indústria é mais. Vamos agora a mais um painel chamado Brasil de Oportunidades, Investimentos da Indústria Chinesa no País, para avaliar a transformação em curso no setor automobilístico brasileiro, com a crescente presença de montadoras chinesas e o avanço da eletromobilidade no país. Vamos começar com esse setor específico, chamando a Marli Olmos, repórter especial do Valor Econômico, que fará uma
breve apresentação. Em seguida, ela vai mediar o debate, no qual teremos outras indústrias falando sobre oportunidades de investimento. Obrigada. Boa tarde a todos, obrigado pela presença novamente. Eu preparei aqui uma breve apresentação que chama China muda o jogo na indústria automotiva brasileira. E, de fato, a China está mudando esse jogo, né? Mostrar aqui quem eram os jogadores, né, desse jogo anteriormente, na década de 50, as grandes montadoras dos Estados Unidos e da Europa se instalaram no Brasil e instalaram grandes fábricas, né, principalmente na região sudeste. Fim da década de 90 vieram as francesas, japonesas e a coreana Hyundai também. O que aconteceu nos últimos 4 anos? A gente vê a chegada das chinesas, né, que são essa marcação aqui em amarelo. O que acontece? A BYD constrói sua fábrica na Bahia, a GWM compra uma fábrica, né, em São Paulo, e o que de mais importante aconteceu nos últimos meses, semanas, outras marcas estão se instalando em fábricas já existentes, ou seja, a gente tinha uma capacidade ociosa muito grande na indústria, né, automobilística brasileira. Em vez de construir mais fábricas, algumas chinesas estão ocupando as fábricas já existentes, o que dá a elas uma grande agilidade e faz com que a indústria ocidental, que não tem o mesmo conhecimento nos carros elétricos, aprenda com os chineses, né? Então, aqui a gente tem, né, a situação. Eu tive que refazer esse slide porque o movimento é muito rápido, né? Na quinta-feira foi anunciado mais uma, né, a GAC, que se instalou aqui no município de Goiás, na mesma fábrica onde um grupo brasileiro chamado HPE produz carros da Mitsubishi. Bom, aqui também um outro grande movimento e muito rápido. Até 2006, ou seja, 20 anos atrás, as 4 grandes montadoras do Brasil tinham mais de 80% do mercado. E assim foi indo. Hoje a situação é um pouco diferente, mas elas ainda têm uma quantidade grande, né, de participação de mercado. Então a gente tem hoje Fiat, Volkswagen, GM e Hyundai nas primeiras 4 posições e elas têm 56% do mercado. Há 20 anos atrás, a 4ª colocada era a Ford. Ela fechou fábricas, então esse cenário mudou um pouco. E a gente tem o que acontece aqui agora, a BYD aqui já ocupando uma posição com 4% do mercado do ano passado. Só que o que aconteceu, né? É importante destacar aqui que nos primeiros 2 meses desse ano, a BYD ultrapassou a Renault, a Jeep, a Renault e a Toyota. Ela está no 5º lugar com 6,26% do mercado de carros e comerciais leves. É um avanço muito rápido também o que está acontecendo. Bom, a participação das marcas chinesas no mercado de importados é expressiva. É importante destacar que em 2024 tínhamos apenas 4 marcas chinesas, isso foi para 11 no ano passado e hoje são 15. E aqui a gente vê, no próximo slide, as marcas, né, que estão aí, 15 por enquanto, né, marcas chinesas que fazem diversos tipos de carro, SUVs, picapes, de todo tipo. Aqui o que acontece? Por que as chinesas têm essa participação tão expressiva no nosso mercado?
porque elas dominam o conhecimento no veículo elétrico. E aqui dá para a gente perceber, aqui dá para a gente perceber o crescimento da venda de veículos eletrificados no Brasil. A gente tem um salto importante aqui, porque nesse ano começam a aparecer as fabricantes locais, aquelas antigas que estavam já no Brasil. Elas não avançaram muito no carro elétrico, mas elas estão desenvolvendo os chamados híbridos leves, que são os carros que não têm a tração elétrica, mas tem um motor elétrico que as baterias que ajudam na economia de combustível e na redução de poluentes. Essas empresas estão apostando nos híbridos leves movidos a etanol. E aqui um pouco do que acontece com o consumidor. Ele descobriu que ele podia comprar um carro elétrico pelo mesmo preço de carros a combustão. Então, carros compactos elétricos que entram no Brasil a preços entre 110 mil e 120 mil, é o mesmo preço do que alguns carros que as marcas convencionais tinham no país. Aqui um pouco do mercado. Então, a gente percebe que o mercado não avançou muito, né? A produção, a capacidade de produção é muito acima do que a gente produz hoje e não há perspectiva de mudança esse ano. Ou seja, as marcas chinesas estão entrando no nosso mercado e começando a produzir e vender, tirando o espaço das marcas tradicionais, né? A gente vê esse movimento igual no mercado, na venda de veículos, e a gente percebe que também não há uma grande mudança de volume esse ano. O que segurava a produção de veículos no Brasil estava sendo a exportação, mas por diversos motivos a exportação começou a cair esse ano, né? A Argentina, um grande mercado, deixou de ter a demanda que ela tinha até o ano passado, e também porque as marcas chinesas estão indo para os países vizinhos, que era para onde o Brasil exportava. E aqui, só para encerrar um pouco, né, os desafios para quem investe no Brasil, na produção de veículos. Então, haverá um aumento de imposto de importação em breve, tanto para carros já completos, como para carros semi-acabados, chamados SKD, e os CKDs, que são os carros que chegam em partes, né? E esse aumento de imposto vai no teto, 35%, e tem uma discussão aqui, né? A gente percebe muito isso no nosso país. O imposto reduzido está sendo proposto pela indústria como uma forma de passar por esse período de transição, pelas marcas chinesas principalmente. Mas as empresas que já estão no país, elas brigam pela proteção da indústria existente e não querem que o imposto seja menor do que no caso de um carro completo. Nós temos uma necessidade de adequação às regras de regulação de segurança e também emissões no Brasil. O carro elétrico é um veículo que entraria, né, como beneficiado nessas normas, mas, no entanto, o governo exige que haja também produção local, então não serve para o carro importado. A nacionalização de baterias, que já falamos aqui em outro painel, e, bom, os impactos de guerra, tensões políticas e os juros ainda elevados que fazem com que o nosso mercado não cresça como deve crescer, né? E é isso, eleições gerais também atrapalhando um pouco a nossa economia. Obrigada. Bom, agora eu gostaria de chamar os nossos
participantes do painel, o senhor David Joe, diretor de produção, homologação, vendas automotivas da BYD América. O senhor Vitor Queiroz, chefe do escritório da Apex brasileira. Senhora Priscila Sacalém, secretária de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Sidney Levi, presidente da Invest Rio. E a senhora Brisa Bueno, diretora-geral Brasil da AliExpress. Bem, já que falamos da BYD, eu queria conversar com você, David Joe, falando o seguinte: por que o Brasil e a América Latina atraíram tanto a BYD? A empresa está construindo uma fábrica importante na Bahia, que não vai apenas produzir carros, mas será uma empresa de tecnologia. Então, eu gostaria de saber por que numa região que ela é marcada por muitas turbulências econômicas em diversos períodos da história, está atraindo vocês. Ok, muito obrigada, moderadora. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite, de estar aqui, de participar desse summit. Então, conforme a moderadora falou na sua apresentação agora, hoje a BYD hoje muito contente, muito honrado de poder estar participando desse grande mercado que é o Brasil. Agora, por que Brasil? Por que a América Latina atraiu tanto investimento da BYD? Eu quero dizer que o mercado latino-americano, ele está num período de transição, e a gente acha que é um grande mercado para entrar nessa transição para veículos elétricos. E estamos numa grande onda de sair da China, de exportar para fora, de levar essas tecnologias para fora e aproveitar essas oportunidades. Então, não é que a gente começou a investir agora. Na verdade, a história já tem mais de 10 anos. Há mais de 10 anos já tivemos uma linha de montagem de ônibus na cidade de Campinas, somente de chassis de ônibus. E naquela época investimos também numa fábrica de baterias. Tudo isso eu posso dizer que é já um trabalho de confiança da nossa marca pelo mercado brasileiro. Então, não somente os trabalhos que a BYD tem feito aqui dentro da China de transição para ônibus elétricos de toda a frota pública, de transporte público, sobre suporte do cenário do mercado, de suporte do governo chinês. Então, essas aplicações de veículos híbridos, então tudo isso influenciou, né? E observamos também que o mercado da América Latina também estava avançando para esse cenário. Então, nosso primeiro trabalho de grande porte no Brasil era ônibus elétrico e caminhão elétrico. E agora, com a maturação de toda nosso know-how e tecnologia de carros elétricos, estamos prontos para fazer uma promoção de grande porte no mundo. Então, investimos no Brasil, essa base de montagem na cidade de Camaçari, na Bahia. Hoje, esse é o maior investimento offshore que a BYD tem feito até hoje. Então, hoje, não somente nesse Parque Fabril, mas também investimos no centro de P&D. Então, na Bahia, no P&D da Bahia, ela vai focar nas pesquisas de técnicas de fabricação e também de motores. E no Rio de Janeiro também vamos ter um outro centro, já estamos em planejamento de investimento e chegando mais de 800 milhões de reais.
Isso vai incluir técnicas e tecnologias de automação veicular e também centros de experiência. Então, eu acho que hoje nosso investimento no Brasil ela é de multissetor, é bem ampla, é um enraizamento de longo prazo. Obrigado. Aproveitar que você falou aqui do Rio, vamos falar bem do Rio, Priscila e Sidney. Você estava me contando, Priscila, sobre uma nova etapa aí de cooperação, né, com o Porto Açu. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Maravilha. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Estou muito honrada de estar aqui nesse momento hoje, passando esse dia aprendendo e podendo contribuir um pouco. Eu acho que para assuntos que vão trazer um Brasil e uma China melhores para as futuras gerações. Então, com relação à mobilidade, aos investimentos e essa integração, né, que o Brasil pretende fazer com a China e já vem fazendo, é muito importante a gente dizer que a China e o Brasil já são parceiros há muito tempo lá no Rio de Janeiro. Especialmente no Porto do Açu, que é o maior investimento, né, de porto de investimento do Brasil, porto privado do Brasil. A gente tem a integração de uma ferrovia, como foi mencionado aqui pelo nosso secretário de transporte ferroviário do Ministério de Transporte, Leonardo. A gente tem a pretensão aí de fazer a conexão entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico no Porto do Açu. E lá também já está instalado um programa por eles, fomentado pelo governo do estado do Rio, de ônibus 100% elétricos para levar e trazer os funcionários do Porto. Porto da Sul é uma oportunidade também de investimento na parte de infraestrutura náutica. A gente tem lá um calado de 16 quilômetros, é o maior calado da América Latina, que pode também fazer toda essa conexão entre os estados do Brasil. Mas queria também falar um pouco, pegando o gancho, né, do nosso colega da BYD, que essa construção dessa fábrica no Rio de Janeiro também vai se aproveitar desse fomento que o Estado faz na economia, que é um incentivo fiscal para a instalação. E, além disso, né, no âmbito do fomento do que o Estado tem que fazer para regular e para incrementar e para incentivar o desenvolvimento, essas parcerias entre o Brasil e a China, a gente também tem a licitação dos ônibus intermunicipais do Rio de Janeiro, a primeira licitação da história dos ônibus intermunicipais, que a gente está incluindo no nosso edital de licitação a exigência para automóveis, ônibus sustentáveis, né, especialmente os elétricos e os híbridos também movidos a gás, para a gente aproveitar a fonte, né, o recurso natural do gás no Rio. E, por último, mas não menos importante, o Rio de Janeiro também criou o primeiro corredor sustentável para ônibus e caminhões, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, uma rota muito importante, que são os maiores centros do Rio, né, do Brasil, entre o Rio e São Paulo, e ali ônibus e caminhões também, como mencionou, né, o Davi Zou. Os ônibus e caminhões híbridos e movidos a gás também poderão, né, também podem já passar por essa rota com autonomia, porque temos postos, né, e pontos de carregamento. Então, são medidas assim, muito interessantes em que, como Estado, a gente pode fomentar e contribuir para o setor produtivo privado, especialmente para as indústrias chinesas se interessarem e irem investir lá. Victor, eu queria tomar aqui um ponto. Hoje se falou muito sobre exportação do Brasil para a China e da China para o Brasil, mas nós temos ali na América Latina um mercado importante de exportação que a indústria chinesa pode aproveitar. Eu acho que a BYD está até de olho nisso também, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essas oportunidades de exportações regionais. Bom, primeiramente, boa tarde, embaixador Marcos Galvão, Marcos Carmuru, Rede Globo. Bom, pessoal, falando sobre isso, Marli, diretamente, sendo bem honesto, nós temos já muitas empresas que já acabam investindo no Brasil para tornar o Brasil como um centro, um hub mesmo de exportação para toda a América Latina. É o caso da BYD, é o caso mais recente também da Mixue, que é a maior rede de bebidas e chás do mundo, passou aí agora até o número de lojas do McDonald's, e
tem como objetivo, no Nordeste, abrir um centro de distribuição e de processamento também de frutas para exportar para todas as lojas, não só no Brasil, não só na América Latina, mas também agora no México e Estados Unidos. Então, é um trabalho que a Apex Brasil vem fazendo desde o início, né, da nossa gestão, sob liderança do presidente Jorge Viana. E falando aqui de BID, aproveitar o gancho, Marli, dizer que a BID tem facilitado muito o nosso trabalho, porque a Apex, além de, né, trabalhar na promoção dos investimentos e na promoção das exportações, é também responsável pela atração de investimento. E após esse case BID no Brasil, muitas empresas chinesas acabaram se interessando ainda mais pelo Brasil, facilitando o nosso trabalho, a nossa interlocução, que é dialogar, né, que é dar o primeiro passo, é receber, abrir a porta para os chineses no Brasil. E a gente tem visto que esse case facilitou muito, um case de sucesso. Então, muitas empresas, a gente tem aí a GWM, tem a GAC, agora mais recente, que está indo. Recentemente também, e hoje devemos anunciar oficialmente o investimento da CRRC, que é a China Rail Corporation, que vai oficializar hoje o investimento no Brasil, já investiu 50 milhões no terreno em Araraquara e deve hoje, com presença do presidente Lula, também oficializar, né, uma assinatura de financiamento do BNDES de quase 6 bilhões de reais para fabricação de trens no Brasil. Então, nosso foco, além de levar o capital chinês no Brasil, é também transferência de tecnologia. Então, eu acho que isso vai impactar, obviamente, nossa economia positivamente, né? Agregar mais valor para a nossa cadeia industrial. Então, é isso. É agradecer os colaboradores, os parceiros chineses, e nosso escritório aqui na China, sempre muito proativo, com um trabalho muito intenso, ouvindo esses empresários e ouvindo também os seus desafios, de como podemos colaborar e facilitar ainda mais essa entrada deles no país. Brisa, quando uma empresa chinesa resolve se instalar no Brasil, eu acho que um dos grandes desafios é você se adaptar, né? Fazer adaptações, tropicalizar, né? Como a gente costuma falar. Como é que vocês fizeram esse processo? Tem ensinamentos da China que servem para o Brasil e vice-versa? Obrigada. Primeiro, obrigada, agradecer a todos vocês pelo tempo de a gente poder conversar aqui. Então, é um prazer estar aqui junto com vocês hoje à tarde. Bom, a AliExpress está no Brasil há 16 anos, né? É uma empresa aí do Grupo Alibaba. A gente tem uma grande missão que é o que a gente chama de Global Buy, Global Sell. Então, como a gente consegue unir esses dois universos, que são fabricantes do mundo inteiro, diretamente com consumidores do mundo inteiro. No nosso caso do Brasil, é como a gente consegue levar para o brasileiro comum o acesso como se ele estivesse aqui na China comprando as coisas que a gente está podendo comprar andando aqui nas ruas de Xangai. Então, a gente fez aí nesses últimos 16 anos trabalhando junto com essas marcas, entradas de algumas marcas aqui no Brasil, quer dizer, lá no Brasil. Fizemos também e temos continuado fazendo um trabalho muito grande de fazer com que as marcas chinesas entrem no mercado e façam essa introdução ao cliente brasileiro de quem são elas, né? E das suas qualidades de desenvolvimento, da tecnologia. Então, a gente tem feito a entrada, por exemplo, da Fifine, a Popmart, que é, né, todo mundo sabe aqui do Labubu, do fenômeno que foi o Labubu, com a loja oficial no Brasil através do AliExpress. Então, a gente tem essa missão de conectar esses fabricantes com o mercado brasileiro e dar acesso ao consumidor brasileiro a todas essas empresas. Eu acho que de aprendizado, principalmente, é que o mercado brasileiro ele é diferente de todos os outros. A gente sabe das grandes inovações da China, andando aqui por Xangai, provavelmente vários de vocês devem ter visto o live streaming como está. Ontem mesmo, passeando na rua de Xangai, você entrando em qualquer loja, você consegue ver uma pessoa fazendo um live streaming num cantinho ali e já vendo o resultado do que está acontecendo, e isso é 25% do e-commerce na China, que é metade de todo o varejo. Então, assim, é um desenvolvimento gigante de uma inovação. No Brasil, o AliExpress introduziu o live streaming há 5 anos atrás, e também tem lutado para isso crescer e tentado fazer formas diferentes para fazer isso crescer, e tropicalizando de certa maneira. Então, todo esse trabalho de pensar em que tipo de vendedores, que tipo de produto, como que a gente faz com que esse desenvolvimento aconteça também no Brasil de tecnologias chinesas, é boa parte da nossa missão nesses últimos anos. Obrigada. Levi, investimento é uma coisa que é disputado pelo mundo todo, e dentro do Brasil, pelos estados, né? Como é que o poder público e a iniciativa privada se aproximam nesse processo?
Bem, primeiro, obrigado por convidar a gente para estar aqui. E nós temos uma vantagem competitiva nesse caso da atração de investimentos chineses, que desde da semana passada nós temos um prefeito que morou aqui na China durante um ano, arranha um pouco o mandarim. Não acho que nenhuma outra cidade brasileira tem um prefeito com esse tipo de conhecimento do que é o sistema chinês. E nós fizemos ano passado um planejamento estratégico e tinha duas áreas que nós precisávamos melhorar. E era a área de reconhecendo que a inteligência artificial ia mudar todo o sistema de comércio, de indústria e da maneira como as empresas trabalhavam. Isso estava também para nós uma oportunidade. O Rio de Janeiro teria aí nesse momento uma oportunidade. E a segunda coisa que nós reconhecemos é que precisávamos ter mais intimidade com a China. Nós reconhecemos isso e começamos a trabalhar nesse assunto. E tivemos, o presidente Lula anunciou semana passada a sorte de desenvolver junto com a BYD o sistema de... A BYD, para desenvolver o carro autônomo, ela tem que testar num terreno todas as várias possibilidades. E para isso ela ocupa uma área de 200 mil metros quadrados, com pistas, com uma piscina que o carro cai dentro da água, com um tobogã de muitos metros de altura que o carro cai na areia. São todas as situações possíveis. E nós conseguimos trazer isso para o Rio de Janeiro, junto com o Data Center, um grupo de pesquisadores que vai fazer essa simulação para que toda a América Latina, quando o carro autônomo começar a rodar, ele vai ser primeiro testado no Rio de Janeiro, que faz parte de um outro conceito que a gente também trouxe da China, que é o conceito de aerótrópole. É você usar a área do aeroporto para criar todo um sistema econômico ao redor do aeroporto, aproveitando as vantagens que o aeroporto já tem, de localização, de transporte, de energia elétrica. Então, esse planejamento nos trouxe essa possibilidade. Nós temos também no Rio de Janeiro um problema grande, a cidade muito espalhada, e os corredores de transporte têm que ser muito eficientes. E nós temos um sistema de BRT que funciona, a população aprova, mas ele precisa evoluir. E nós também trouxemos aqui da China um sistema do veículo leve sobre pneus, que é uma espécie de um trem que roda sobre o pneu, é muito mais barato e tem praticamente a mesma eficiência no transporte. Então, essas são as coisas que nós temos desenvolvido a partir desse plano estratégico. Exige uma disciplina de negociação com os chineses, né? Tem toda uma cultura, o estabelecimento de uma conexão, às vezes pessoal também, né? Então, isso, nós temos nos dedicado muito a isso, com algum sucesso. Eu vou pegar aí sua fala sobre como é que você lida, né, para negociar com culturas diferentes. E eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre isso, né? Você que está aqui, Victor, como é que se dá essa questão de negociação, cultura diferente, hábitos diferentes, língua diferente? Brincadeiras à parte, pessoal, tem que ter o fígado muito bom, viu, Marli? Porque o chinês gosta do baijiu, tem que sair para jantar, tem que se relacionar, tem que criar um laço afetivo e direto com os chineses, e isso faz uma diferença enorme. A língua, eu estou há 10 anos na China, um prazer de ter vindo para cá muito jovem, ter feito faculdade aqui na China, me formado em mandarim, em comércio exterior, isso eu vi que foi o meu maior ativo. Né, porque você poder comunicar e falar a mesma língua, você já entra muito na frente. Então, eu sempre digo para os jovens empresários, se puderem, foquem no mandarim, venham para a China. Existem dicas de negociação muito importantes que podem ser aplicadas. E eu digo, seja honesto, seja correto e desenvolva a confiança com o chinês. Uma vez essa confiança conquistada, você vai ter com certeza um sucesso a longo prazo muito grande. Joe, você também pode falar sobre a dificuldade aí com os brasileiros. 我们现在在
Na verdade, agora, hoje, na nossa empresa, a gente tem vários colegas, né, do Brasil. E lá em Camaçari, também contratamos vários novos colaboradores. E com certeza teve vários episódios interessantes, mas com certeza algumas formas de comunicação ela precisa, né, ser colocada para poder transpor essas barreiras culturais e barreiras de língua, né? Então a gente vem organizando também jogos de futebol entre os colaboradores, colocar o futebol, a gente sabe que o futebol ela é muito importante, é da cultura, e a gente colocar isso como uma recompensa. E a gente observou que ela foi muito bem aceita, e também churrascos entre os colaboradores, e não importa se é esporte ou se é comida, eu acho que são duas direções aí que a gente com certeza isso transpõe qualquer obstáculo cultural, e eu quero compartilhar isso com vocês. Obrigada. Brisa, conta aí qual foi a maior dificuldade aí no relacionamento com a China. Eu acho que, para mim, na verdade, foi uma surpresa muito positiva. Apesar de ser um país extremamente distante do nosso país, eu acho que o chinês tem um coração muito próximo do brasileiro. Eu acho que realmente é um povo que se conecta e se conecta de verdade. Eu acho que todos nós estamos buscando ali uma evolução e uma vontade de fazer acontecer. Eu vejo isso neles de uma forma muito, muito latente. Eu acho que de aprendizados, assim, o planejamento é o principal. Eu acho que a forma como o chinês pensa e planeja, ele é um aprendizado como nação. Eu acho que o próprio plano, né, como uma visão que chega a todos e ajuda a todos a entenderem qual a direção, ele é uma maneira muito importante de disseminar essa informação e de fazer com que as pessoas entendam e consigam trabalhar todas no mesmo propósito. Então, acredito que isso, seja no ambiente de um país ou de um ambiente de uma empresa, é um dos grandes aprendizados aí também que eu tive e que tenho, né, no meu dia a dia durante esse processo. Mas eu realmente me sinto muito honrada de conseguir trocar muito com essa cultura, uma cultura de 5.000 anos atrás, que tem muita história, muita coisa para a gente aprender e também para a gente trazer um pouco do nosso lado, né? O brasileiro é um povo muito apaixonado, né? E que gosta muito das coisas, é um povo muito social. Eu acho que nesse sentido também tem muito aprendizado cultural ali dos chineses com o Brasil e acho que essa troca é bastante positiva. Priscila, quer acrescentar? Lá na secretaria a gente já tem a oportunidade de conversar com os chineses há alguns anos. Nossos trens, né, alguns trens, 80 trens do nosso sistema de trens urbanos e acho que mais 45 do metrô são da CRCC. Então, desde que eu assumi a secretaria, eu já tive algumas reuniões com os times chineses e sempre são super gentis e nós também temos a oportunidade de levar para eles algumas ideias que estamos tendo lá na secretaria. A gente está com alguns projetos para os próximos 5 anos no estado, tanto para expansão do metrô, expansão do trem, e a gente comenta com eles, eles propõem novos projetos, trazem ideias. A gente tem uma linha 3 para ligar a Praça 15, no Rio de Janeiro, até Niterói. Então, um projeto super complexo, que vai passar por baixo d'água. E a gente teve uma alternativa de uma cidade, eu não me recordo agora o nome, mas uma cidade aqui da China que solucionou esse problema, porque ela tem uma geografia parecida com o Rio de Janeiro, com o VLT, o monorail, na verdade, né? Então, eles levaram para a gente o projeto do monorail, convidam para a gente vir aqui para conhecer, para mostrar. Eles querem que também nós saibamos na prática como eles deram certo. E hoje, estando aqui, eu também consigo enxergar como é interessante isso. Então, lá na secretaria, temos aprendido muito com eles e também deixando claro e abertas as portas para futuras oportunidades. A gente tem aí, pelo menos, aí algumas décadas, né, de investimento em infraestrutura que o estado do Rio de Janeiro, com certeza, tem a China como grande parceiro. Levi, quer acrescentar alguma coisa? Você sabe que na Invest Rio a gente fala com os investidores estrangeiros de uma maneira geral, né? E o mais difícil é a adaptação a cada um desses estilos, porque senta um francês tem um estilo, um americano tem um outro estilo, né? E nós precisamos trazer todos. Nós não podemos ter uma só, né? Então, tem que desenvolver entre nós, nossa equipe,
essa capacidade de entender o outro de maneira rápida, porque também não tem muito tempo, né? Então isso exige, eu acho que é uma lição para todos nós, a inserção do Rio de Janeiro, do Brasil, no mundo, passa pelo desenvolvimento dentro da nossa gente, dessa capacidade de dialogar com qualquer que seja, com as diferentes culturas. Então, estamos chegando aqui ao final. Agradeço. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Voltou. Não acrescentar dizendo aos empresários chineses aqui presentes que a Apex Brasil está à disposição. Estamos em Pequim, Xangai e abrimos recentemente escritório em Shenzhen, exatamente para trazer e focar nessa questão da inteligência artificial, né? Hoje o polo que mais investe no Brasil hoje vem da província de Guangdong, que é a província PIB número 1 da China. Então, a Apex está de braços abertos para ajudar, em parceria com o Invest Rio, Invest São Paulo e todos os outros estados do Brasil para ajudá-los nessa entrada no Brasil. Obrigado. Principalmente o Rio. Obrigado. E Marli, agradecer também a Alibaba, que é nossa grande parceira na promoção de produtos brasileiros aqui para a China e para o mundo inteiro. Tá certo. Obrigada a todos.